Olá, ouvintes do podcast INCT Caleidoscópio. Damos as boas-vindas ao programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Este é um programa da incubadora de pesquisas feministas antirracistas Norte e Nordeste Amazônia Legal, INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras doutoras Dolores Galindo, UFCG, e Silvia Ferreira, UFBA. Esse programa está vinculado ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com o financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. E é com prazer que contamos com o apoio valioso do Ministério de Igualdade Racial do Brasil e da UFCG. Eu sou Nariane Ramos, quilombola, pertencente à comunidade Porto Calvário, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, bacharel em Direito, advogada especialista em Direitos Quilombolas pelo UFG e mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Bolsista da incubadora Norte e Nordeste Amazônia Legal, do INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras Viviane de Melo Rezende, UNB, e Carla Adriana Martins Bessa, Unicamp. Eu serei sua anfitriã e estou aqui para descobrir com vocês o fascinante universo das contribuições científicas das mulheres quilombolas. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Preta, solta a voz, deixa teu canto ecoar. Quem te disse que não podes, o palco é teu, pode cantar. Solta teu canto bonito no grito de libertação. Mostra que veio que tu podes, isso aqui é nosso chão. Chega de tanta maldade, de tamanha opressão. Vivemos em lutas constantes por nós e nossos irmãos. Mas estamos aqui unidas e não vamos nos calar. Sororidade é nosso nome. Vão ter que nos aguentar. Em nome de tantas pretas que fizeram silenciar, em nome de nossos ancestrais, vamos reivindicar nossos direitos, nossa valorização. Os espaços de poder nós iremos ocupar. Ah, é isso sim, a gente não vai mais calar. Nós, mulheres negras unidas, vamos revolucionar. Luciene Tavares da Silva Lima é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, pós-graduada em Psicopedagogia pela Faculdade Integrada de Patos, mestre em Formação de Professores pela Universidade Estadual da Paraíba, quilombola da comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, coordenadora do projeto Vivenciando Caiana, coordenadora adjunta da Organização de Mulheres Negras de Caiana, membro de Rede de Mulheres Negras do Nordeste, professora, pesquisadora e palestrante das relações étnico-raciais e educação escolar quilombola e supervisora da Rede Municipal de João Pessoa, Paraíba. E para começarmos mais um episódio de modo especial, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você, Luciene. Poderia nos falar o seu nome, se é conhecida de outro modo na comunidade, destacando a sua idade, o quilombo do qual pertence, a área do seu doutorado, a sua formação acadêmica,
os títulos de sua dissertação e tese, sua atuação profissional e as bolsas de fomento a pesquisas que teve ao longo dessa trajetória incrível. Olá, boa tarde. Eu sou Luciene Tavares da Silva Lima, mas conhecida por Luciene Tavares, e é assim que eu gosto de me apresentar. Luciene Tavares. Eu nasci e me criei aqui na comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, localizada no município de Alagoa Grande, na Paraíba, né, um território quilombola com mais de 300 anos de existência. E foi assim que eu desenvolvi e desenvolvo todos os meus aspectos, desde essa introdução identitária, cultural do meu pertencimento aqui no meu quilombo. Nesse patamar, eu fui construindo o meu caminhar voltado para a educação. Eu costumo dizer que desde criança eu já era professora, que até brincando com meus colegas, meus primos em casa, tal, no terreiro da casa, como a gente costuma chamar, e na época, na minha infância, aqui no Quilombo a gente nem tinha escola, a gente estudava embaixo das mangueiras, nas salas alugadas das casas das pessoas, as poucas casas de alvenaria que existiam. E eu estou falando de uma infância de anos 90, de uma infância dos anos 90. E só em 2001 que a gente teve a primeira escola construída na comunidade e é a única até hoje. Eu tenho 34 anos, sou uma mulher preta quilombola com 34 anos e fui à escola pela primeira vez matriculada aos 7 anos de idade. Na época a gente nem tinha educação infantil. A gente já ia para a antiga alfabetização, que hoje é o primeiro ano. E eu fui, cheia de desejos. Eu já sonhava com a escola. Minha mãe tentou me colocar diversas vezes como ouvinte, mas não deu certo. Já era uma sala multisseriada, uma professora para um monte de turmas juntas, então era difícil pegar um aluno até como ouvinte, né? Porque já eram salas numerosas na época. E aí, aos 7 anos de idade, eu fui para a escola pela primeira vez. Nossa, foi maravilhoso ter o contato com a educação escolarizada. Fiz todo esse contexto estudantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, na escola do meu quilombo. E quando eu terminei o 9º ano, eu fiz a escola normal. Havia a escola normal na época na minha cidade, né, em Alagoa Grande, e eu fiz o magistério. E quando eu terminei o magistério, eu voltei para a escola, que eu vi cada tijolinho sendo sentado. A construção da escola da minha comunidade, eu voltei para lá como professora. Nossa, para mim isso foi gratificante, né? Poder fazer parte do corpo docente da escola, que eu corri em seus corredores, né? Que eu vi sendo construída na comunidade, que eu vivi experiências ali enquanto aluna e agora eu era professora daquele espaço, o que me tornava muito feliz. Após, eu cursei pedagogia na Universidade Estadual Vale do Acaraú, na UVA. Fiz privado, por quê? Porque naquela época eu morava a 12 quilômetros de estrada de barro, do quilombo para a cidade, para a minha cidade, e tinha que migrar para outros municípios distantes, ou a capital, João Pessoa, dos municípios que eram mais próximos, Campina Grande e Guarabira. Mas eu já trabalhava. Eu trabalhava com o Brasil Alfabetizado e trabalhava voltado com o público de jovens e adultos. Então, eu não conseguiria sair do quilombo para estudar no outro espaço, porque quando o ônibus retornava era meia-noite. E meia-noite não tinha como eu voltar para o quilombo, da cidade para o quilombo. Primeiro porque não tinha transporte. Então, na época era inviável para mim. Eu não tinha como chegar até o local, até a universidade pública durante o dia ou mesmo durante a noite para retornar para o meu quilombo e trabalhando. Até passei no vestibular para letras na federal, na época, mas não, nem fui. E aí eu me matriculei pela UVA para cursar pedagogia, porque aí eu conseguia conciliar com o meu trabalho, com a minha casa. E tudo muito cedo, porque no quilombo, principalmente as mulheres, hoje em dia, em 2024, a gente vê algumas questões sendo já modificadas, uns ensinamentos que a gente vai aprendendo na troca de experiência.
também com outras pessoas, a gente vai mudando. Mas algo que acontece e é bem corriqueiro aqui no Quilombo é que as mulheres casam muito cedo. E aos 17 anos eu já estava casada. Então eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha um trabalho para resolver as demandas, e eu estava fazendo o meu curso de pedagogia em um outro município. E aí eu optei por Guarabira, porque a distância entre a capital João Pessoa, a cidade de Campina Grande, a mais próxima que era do meu município era Guarabira. Eu só precisava ultrapassar mais 2 municípios e chegava no município da minha instituição. Então foi assim que eu cursei pedagogia. Após terminar a pedagogia, eu fiz psicopedagogia também, lá no mesmo município, numa outra instituição, que foi a Faculdades Integradas de Patos, a FEP. Comecei a inserir nos grupos de estudo, e algo que me levou muito, assim, que me construiu, ajudou no meu processo de construção enquanto mulher negra quilombola, foi a ONG da minha comunidade, a Organização de Mulheres Negras de Caiana. No processo de escolarização, eu era a única professora da comunidade, dentro da escola da comunidade. Todo o restante do pessoal era externo do quilombo. Então, para mim foi gratificante poder também, através da Lei 10.639 de 2003, trazer a questão da cultura da minha comunidade para dentro da escola. E em diálogo com os outros professores, no coletivo da escola, a gente pôde fazer esse trabalho acontecer. Mais adiante, eu assumi a gestão da escola, de 2017 a 2018. E aí veio uma gestão nova municipal, como era um contrato. Eu fiquei quase 10 anos na escola. E aí o governo que começou a administrar, por questões de políticas partidárias, exonerou várias pessoas, inclusive a mim. E aí foi a vez que eu pensei, nossa, é hora de eu começar a pensar outras possibilidades, porque eu precisava da continuidade da minha vida, eu precisava de garantia financeira, que no Quilombo não tem, a gente não tem. É por isso que a maioria das pessoas do meu Quilombo evadem para procurar trabalho, emprego em outras localidades, porque o nosso município, ele não nos oferece. Nós não temos. Até dentro do próprio Quilombo, a gente é invisibilizado. Mesmo quando a gente tem uma formação, a gente vê pessoas vindo de fora, ocupando os nossos espaços dentro da educação, na saúde, na assistência social, dentro aqui do Quilombo, e não nos dão a oportunidade de exercer aquilo que a gente sabe fazer. Porque quando as políticas partidárias começam a adentrar os espaços, tomando os locais que deveriam estar postos às políticas públicas, a coisa não acontece. E muitas vezes isso acontece dentro dos nossos territórios quilombolas. E aí foi que eu pensei, eu preciso continuar. E aí tinha uma seleção de mestrado aberta, eu sentia que era muito distante da minha realidade. Mas eu foquei e consegui passar. E foi aí que eu entrei na Universidade Estadual da Paraíba e cursei o meu mestrado. No início foi muito difícil de eu permanecer no mestrado, porque eu estava desempregada, eu estava cursando um mestrado sem bolsa, eu não tive fomento, bolsa de fomento a pesquisas, então eu estava sem bolsa, eu tive que me deslocar para um município bem mais distante, que foi Campina Grande. As aulas começavam super cedo e eu precisava pagar transporte para ir, porque também não tinha transporte. Aí combinei com umas colegas que eu conheci lá no mestrado. Tinham duas que eram da minha cidade, inclusive uma já tinha sido até minha professora. Mas aí, como elas tinham famílias na localidade, elas preferiram ficar lá na casa dos familiares do que ficar vindo. E como eu não tinha ninguém, eu precisava me organizar. E aí eu vi que eu não ia conseguir dar continuidade, porque ficava distante e
a divisão que a gente tinha feito do custo da viagem, eu e, no caso, as colegas, dividido para cada uma, cabia no meu orçamento ainda, mas quando era só para mim, ficava inviável, eu não conseguia arcar com toda a despesa, e ainda a alimentação, e material e tudo mais. Foi aí que uma outra colega, que vinha de um outro município bem mais distante do que o meu, bem mais, passava pelo meu município. E aí a gente se organizou para irmos juntas. Então, aí eu dividia a gasolina com ela, ela ia dirigindo. Teve uma época que a gente precisou alugar um espaço lá dentro da cidade para eram os dias que tinha aulas que começava mais cedo, era integral, né, era integral durante o dia todo, a gente ficava lá, só chegava à noite e assim a gente foi se virando. E eu fui permanecendo, mas foi um processo bem dificultoso, até a conclusão do meu mestrado, de permanência mesmo. Foi bem difícil, principalmente financeiramente falando. Eu pisei na pedra de meu, água tem veneno, morena, tem veneno, morrer. Quero bem, mas não posso te amar. Quero bem, mas não posso te amar. Mas eu pisei na pedra. Luciene, diante da sua contextualização, em que você nos traz o acesso ao ensino básico, que foi incentivado pela sua mãe, posteriormente o acesso à graduação, com a dificuldade que você teve de conseguir chegar à cidade, concluir a graduação, os obstáculos que a gente sabe, né, de quem sai do quilombo para poder buscar uma formação, uma graduação, nos traz já, de certa forma, aí uma reflexão da sua dissertação de mestrado, né, que o título é Memórias e Saberes de Caiana, dos crioulos, a formação de professores, modos e formas de aprender na educação escolar quilombola. E aí você descreve os saberes dos idosos da comunidade quilombola de Caiana, mediatizados pela memória, que contribuem com a formação dos professores de Alagoa Grande, Paraíba, e como a memória e os saberes da tradição local desenvolve práticas educacionais que possibilitam a aprendizagem no contexto da educação escolar quilombola. Mas a gente quer saber um pouco mais detalhado como você chegou a este tema de pesquisa. Então, a minha dissertação, Memórias e Saberes de Caiana dos Crioulos na Formação de Professores, Modos e Formas de Aprender na Educação Escolar Quilombola, ela aborda os saberes dos idosos da comunidade, né, mediatizados pela memória, e contribui para a formação dos professores de Alagoa Grande, mas também ela pode ser aplicada até em outras realidades, de acordo com cada especificidade, né? Então, a memória, mesmo que pautada na oralidade, os saberes da tradição oral e local, elas desenvolvem as práticas educativas, porque mesmo os nossos idosos, aqueles que muitas vezes nem sabem ler nem escrever, mas pautado na oralidade, eles nos educam. E são memórias formativas, porque fazem parte da nossa vivência no quilombo. Quando a gente sai da escola, de dentro da sala de aula, é para esses espaços de memória que a gente volta no nosso território. São os novenários que a gente frequenta, é a roda de ciranda e coco de roda que a gente participa. São os rituais do nascimento até a morte que a gente vivencia na comunidade. É o nosso modo de fazer coletivo, de fazer em união, é a raspagem de mandioca na casa de farinha com a contação de história. Tudo isso nos forma. Não dá para trabalhar num território, numa comunidade tradicional, sem viver essas experiências, sem sentir essas experiências, porque é o contexto em que a gente está inserido. Da mesma forma que, enquanto a gente vivencia tudo isso dentro da nossa comunidade quilombola, é importante também que a gente conheça outros espaços externos, porque a gente está em constante movimento, não só internamente dentro do quilombo, mas do externo também, em contato com outras vivências, com outras culturas. E a gente precisa também aprender o externo para a gente valorizar o nosso e o do outro também. Porque dentro dessa construção, o que vem com bastante foco e essência é o respeito.
O respeito ele é o foco de tudo e a educação ela nos salva. O conhecimento ele nos salva. A partir que a gente conhece, a gente começa a gerar o amor. E o amor ele nos constrói para que a gente não construa nenhuma memória pré-concebida a respeito do outro. A lavandeira que lavava minha roupa tá quase louca de me procurar. Ela lavava na caiada, cona na cona, caiona na canaria. A lavandeira que lavava. Qual a importância dessas memórias formativas, especialmente considerando o contexto quilombola? E quais foram os resultados mais significativos de suas pesquisas até o momento? Então, é muito importante essa temática, principalmente considerando o contexto quilombola, porque é uma forma de valorizar o conhecimento, é uma forma de valorizar os idosos da comunidade. A pesquisa, ela foi feita todo de acordo, em consonância, né, com as nossas matriarcas, os nossos senhores do quilombo, que já têm uma experiência de vida, né, de vários anos atrás. E na nossa comunidade, a cultura principalmente é um processo geracional, vai passando de pai para filho, avô para neto, e que nunca se deixou morrer. Houve resultados muito significativos até o momento, porque como foi um mestrado profissional, a gente deixa no final, o que é que a gente traz no final do mestrado profissional? A gente deixa um produto. E aí foi construído um caderno, né, com todo um caderno pedagógico voltado para os professores de, dessas memórias de Cana dos Crioulos. E o que é que tem esse caderno pedagógico? Que ficou disponibilizado para os professores trabalharem com as crianças da Escola Firmo Santino da Silva, que é a escola do local. Lá vai ter todas as letras do coco e da ciranda, letras de cocos de roda, letras de ciranda. Quem foram e quem são as lideranças da comunidade, aqueles que já não estão mais nesse plano, mas que contribuíram, e aqueles que atuam agora. Vai ter lá a associação de moradores, seus processos, como foi sua construção, as primeiras pessoas que comporam a associação, como que foi a construção e como é que é a farinhada até hoje, a construção da casa de farinha. Tem vários locais e pontos de memórias da comunidade que tem nesse livrinho contando suas histórias, as biografias das pessoas de Caiana, tanto as lideranças mais jovens como as lideranças mais idosas, né? Então traz toda essa contextualização e os planejamentos que os professores precisam só adequar para a sua turma, mas já tem lá os objetivos do que ser trabalhado na sala de aula, com relação à atividade, em que disciplina eu posso colocar essa temática, além de dar oportunidade para o aluno, para a criança também trazer uma liderança e contar aquela biografia da sua liderança, né? Porque talvez lá no livrinho não esteja uma representação que ele queria naquele momento, mas que a avó dele também faz uma contação, ou o avô, ou a mãe, ou o tio, e ele queira trazer para aquele contexto daquela atividade. Então, é um caderno pedagógico direcionado para as aprendizagens das crianças em sala de aula, né, que o professor ele vai olhar, ele vai entender o processo da comunidade ali naquele material, e vai ficar bem mais dinâmico e prazeroso de passar para os seus alunos. A lavandeira que lavava minha roupa tá quase louca de me procurar. Ela lavava na caiada, Luciene, como suas contribuições impactam a compreensão ou avanço nas áreas científicas em que você atua e as comunidades quilombolas? São contribuições que ela vai servir não só para a minha comunidade, mas também para outras comunidades, adequando às suas especificidades. Porque a gente pode, né, focar na questão da memória de qualquer um dos quilombos e trabalhar a partir dali com as crianças, com os professores também, né, para também ter
todo o entendimento do que é educação escolar quilombola, como que essa modalidade surgiu, o contexto, né, trazer o contexto e quais as práticas que a gente pode trabalhar que se voltam para as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Então, ao pegar esse conhecimento, a fazer a leitura, né, no passo a passo dessa pesquisa, o profissional ele vai entender como que ele pode inserir dentro da sua sala de aula, né? Então, isso é muito gratificante. A gente vai fazer com que o conhecimento ele avance, vai passando um para os outros, e isso que é importante. Antigamente não existia forró, não existia som pro pessoal dançar, que hoje agora tudo é som. Antigamente era só zabumba, vivo, a outra tradição que tinha era concertina nos casamentos, violão, tocador de viola, era isso que existia. Aí pronto, aí o pessoal só se dividia, só de fogo de roda, rezando novena com procissão. Quando terminar daquela procissão, vamos fazer uma brincadeira de corpo de roda. Aí nós ficava brincando. Diante do cenário científico no Brasil, Luciane, quais os desafios você identifica para a constituição de uma carreira como cientista para mulheres quilombolas? Há alguns desafios, né, para a constituição de uma carreira como cientista para as mulheres quilombolas. Os desafios são grandes, desde a saída do nosso território, porque é bem específico dos territórios quilombolas. Muitas vezes a gente precisa evadir, precisa sair dos nossos territórios e ir lá fora, no outro município, no outro estado, estudar, né? E também há o desafio da gente voltar e colocar em prática para os nossos aquilo que a gente aprendeu. Então, já há o desafio desde a nossa saída de casa, porque dentro dos nossos territórios não tem. Então, a gente tem que se esforçar e buscar muitas vezes, e esse caminhar nem sempre é fácil. A gente deixa as nossas famílias, muitas vezes a gente sofre por forma de sobrevivência lá fora. Por isso que é importante também as bolsas de incentivo. Por quê? A gente precisa de permanência nesses locais. Então, para ser realmente inclusivo, é preciso que, além da gente chegar lá, nas instituições, é preciso que haja uma forma da gente permanecer, de dar continuidade. E as bolsas, elas vêm também nesse sentido, né? Políticas públicas que precisam, sim, estar presente para que todos nós possamos continuar os nossos estudos, os nossos trabalhos, enfim. Eu não tinha vindo cá, eu vim de tão longe pra não vaziar. Café pra quem me chamou, sem comer um faz, sem ver eu não vou. Não tinha vindo cá, eu vim de tão longe pra não vaziar. Café pra quem me chamou, sem ver eu não faz. Luciane, você trouxe aqui vários exemplos de desafios enfrentados para a conclusão, né, da sua graduação e pós-graduação. Desde o momento que você saiu do seu território para conseguir estudar, a permanência dentro da academia e também a necessidade de bolsas permanências, né, para que essas mulheres quilombolas consigam, de fato, acessar a academia com dignidade. Mas a gente quer saber aqui como que você superou ou enfrenta esses desafios em sua carreira. Na verdade, a gente ainda continua enfrentando, né? Eu pretendo fazer o meu doutorado, eu já estou me encaminhando para isso. E eu quero muito dar continuidade aos meus estudos, entender essas nuances enquanto uma mulher quilombola, né? Uma mulher negra quilombola. Hoje tenho, vamos dizer, um certo conhecimento a respeito da minha territorialidade, no sentido educacional também, cultural. Então, é sempre um desafio. A gente continua enfrentando esses desafios em nossas carreiras. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. E mesmo com todos esses desafios
e a dificuldade de estar e permanecer dentro das academias. Onde você pretende chegar como mulher quilombola nas ciências? Nossa, onde eu pretendo chegar como uma mulher quilombola, eu tenho um projeto, assim, que é do quilombo para o mundo. Eu quero ir do quilombo para o mundo, né? E ter essa força, levar a força da mulher quilombola. Ser exemplo para minha comunidade, para mim mesma, para minha família, para os meus 22 afilhados que tenho até agora. Então, 22 afilhados, a questão de compadrio é muito forte, é onde os rituais aqui do quilombo, e eu quero deixar esse meu legado. Eu sei que eu vou viver muito, mas eu quero olhar para trás e ver que mesmo com todo o sacrifício, a caminhada fez com que valera a pena. Considerando sua experiência como mulher cientista quilombola no Brasil, como você percebe os desafios enfrentados por mulheres quilombolas na ciência? Existem questões específicas ou obstáculos que merecem mais atenção e abordagem? Considerando as experiências como mulher cientista quilombola no Brasil, vendo os desafios enfrentados por mulheres quilombolas na ciência, existem algumas questões que precisam ser levantadas, né? Eu creio que há algumas coisas que ainda precisam ser vistas e revistas, principalmente quanto ao mercado de trabalho. Ainda o mercado de trabalho fecha muitas portas para a gente. Por exemplo, hoje mesmo, eu tenho que sair do meu território para trabalhar em outro território, enquanto o meu município não me dá oportunidade, e não é só a mim, mas há várias pessoas que têm escolarização, que são formadas dentro do meu quilombo, todas estão inseridas em outros municípios, por falta de oportunidade dentro do quilombo. E a maioria de nós somos mulheres. Então é preciso também pensar nessas nossas narrativas. É preciso pensar meios que façam com que a gente possa viver do que a gente estuda, viver do nosso trabalho dentro dos nossos espaços. Por isso que é importante as cotas, por isso que é importante as políticas de ação afirmativas, né? Então, cada vez mais a gente precisa pensar em formas, principalmente voltada para as mulheres, né? As mulheres muitas vezes que estão cuidando de casa, de filhos, do trabalho, que não podem sair para tão distante, muitas vezes abandonam seus estudos por falta dessas oportunidades. São essas nuances ainda que existem, esses obstáculos, esses desafios que a gente precisa combater, porque a gente tem enfrentado muito essas questões. Açucena dentro da mato, 24 horas. O amor eu mais amava, eu foi embora. Açucena dentro da mato, 24 horas. O amor eu mais amava, eu foi embora. Açucena dentro da mato, 24 horas. Como foi a sua jornada acadêmica de inserção no ensino superior e na pós-graduação? Quais foram, Luciene, os principais desafios enfrentados e as conquistas ao longo desse caminho? Então, a minha jornada foi acadêmica, de inserção no superior, foi essa. Ter que sair, ter que cuidar de casa, trabalhar, sair do quilombo, estudar fora, não conseguir voltar. Eu saía de moto, muitas vezes com meu esposo na lama. A gente pegava, colocava um pneu daquelas motos de, tipo, a gente chama pneu de pico, trocava para ver se dava para passar na lama, né? Ia até a cidade, da cidade eu ia no transporte até o município, cursar minha graduação, minha pós também desse mesmo jeito. E já o mestrado, eu já tive que dividir com uma outra colega, né? Porque também não dava para. Não tinha carro, não tinha nem transporte para ir para lá. O transporte teria que ser alugado, e aí eu não tinha renda. Na época que me sustentasse, ia ali indo todos os dias. Enfim, tinha a questão da alimentação, café da manhã, almoço, janta.
Tudo isso a gente tinha que tirar do bolso. Então, esse foi o meu percurso, no superior e na pós-graduação. E os desafios enfrentados e conquistas ao longo desse caminho, desafios são muitos, como eu já citei, mas também vieram conquista. Na pandemia, eu vejo que eu tive um crescimento no meu processo educacional. Eu me apaixonei por formação de professores, né, e formar professores. É tanto que do processo, na minha pesquisa, foi a formação de professores da escola do meu quilombo, em educação escolar quilombola, né? Então, houveram vários módulos e foi muito gratificante. E também eu cresci na forma do conhecimento, da busca por conhecimento voltado para essa minha trajetória enquanto uma mulher negra quilombola, militante, né, professora, né? Eu sempre gosto de enfatizar, eu sou professora, pedagoga, e isso é gratificante, porque o conhecimento ele nos salva, e isso tem me empoderado muito. Açucena dentro da mato, 24 horas. O amor é mais amado, a levada foi embora. Açucena dentro da mato, 24 horas. O amor é mais amado, a levada foi embora. Açucena dentro da mato, 24 horas. O amor que é mais amado. Existem experiências e aprendizados que você gostaria de destacar? Né, as experiências com o movimento de mulheres, hoje eu sou membro da Rede de Mulheres Negras Nordeste e estou na presidência da Organização de Mulheres Negras de Caiana, são conhecimentos que nos fortalecem, experiência, troca que a gente faz com outras mulheres, e aí eu uno isso também à educação, à cultura da minha comunidade, então tudo isso nos fortalece. Essas experiências eu gosto muito de destacar, porque hoje, quando eu vejo que mesmo uma criança da minha comunidade que cresceu e está adolescente hoje, e que fala, eu aprendi isso com a professora Luciene na sala de aula. Eu gosto da ciranda, porque a professora sempre levava a ciranda para a gente dançar. Parte disso da comunidade eu aprendi com a professora Luciene Tavares. São relatos que eu ouço, e às vezes eu ouço até de alguns pais que a criança narrou, e que me deixa muito feliz. Eu sei que eu plantei também uma sementinha ali. Fala aqui pra gente o que representa para você estar envolvida no podcast INCT Caleidoscópio, especialmente no programa Mulheres Quilombolas, as Ciências de Quilombola para Quilombola. Representa para mim algo muito especial, porque é a voz da mulher do quilombo sendo ouvida. É o ecoar das nossas vozes, de quem vive a experiência na pele de ser uma mulher quilombola, de quem nasceu e viveu a vida toda num quilombo, lá no alto da serra, bem dificultoso de se chegar até hoje, mas que aprendeu com o pai, com a mãe. Eu sou filha, sou neta de mestre, cirandeiro, e trago esse legado para mim na essência. Então, para mim é muito gratificante poder passar, através desse podcast, né, toda a minha cultura, toda a minha história, como foi o meu processo de uma mulher negra quilombola nas ciências, como tem sido, né? Então isso é gratificante. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder ecoar minha voz para o mundo, porque eu sei que a gente precisa cada vez mais de irmandade, de representatividade. A gente precisa de um coletivo que busca uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e equânime.
a sua percepção sobre a relevância desse espaço na amplificação das vozes e trajetória das mulheres quilombolas nas ciências. Então, é a partir de tudo isso, né, do ecoar das nossas vozes para o mundo, das nossas vivências, é que a gente percebe o quanto é importante esse espaço na amplificação das vozes e trajetória das mulheres quilombolas nas ciências, né? O quanto as mulheres precisam ser vistas também nas ciências. E, principalmente, também se tratando das populações tradicionais. E, no meu lugar de fala aqui, eu trago o caso das mulheres quilombolas. Isso é gratificante para que o mundo possa nos ouvir. Só nós podemos falar por nós mesmas, de nós mesmas, sobre as nossas perspectivas, sobre as nossas nuances, experiências e vivências em nossos territórios. O que significa é um grande divertimento, só lembrando dos tempos antigos que nós brincava, né? Luciene, há alguma sugestão que você gostaria de compartilhar para enriquecermos ainda mais essa discussão? Então, para mim, eu só tenho a agradecer pelo convite em estar participando desse podcast, pelo convite de estar aqui ecoando a minha voz, trazendo a minha experiência de vida, a minha vivência enquanto uma mulher negra, quilombola, professora, pedagoga, apaixonada pela educação, né, que tem um olhar humanizado. Eu cresci para viver esse momento, né, da educação em que a gente partilha. Então, estar colocando isso para o mundo é muito gratificante para mim. Gratidão é a palavra de ordem. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Gratidão. E chegamos ao fim de mais um episódio do Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Programa que integra um projeto com pesquisa em andamento intitulado Mulheres Quilombolas nas Ciências. Um enorme abraço e agradecimento à nossa maravilhosa convidada, a Luciene Tavares, a equipe top que faz tudo acontecer, e a vocês, queridas e queridos ouvintes, que tornaram tudo isso muito especial. Se curtiram, compartilhem e deixem aquele like e sigam o podcast INCT Caleidoscópio para mais histórias sensacionais. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, muito obrigada por fazerem parte dessa jornada. O podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombolas, é uma iniciativa de divulgação científica da incubadora feminista antirracista Norte, Nordeste e Amazônia Legal do INCT Caleidoscópio, vinculada ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. Essa temporada é dirigida por Gisele Ferreira e Dolores Galindo, com a apresentação de Nariane Ramos e produção cultural de Gisele Ferreira. Contamos com Isabelle Almeida na editoria de som e Adriana Souza no design de capa. As entrevistas foram transcritas por Gabriela Sena e audiodescritas por Inara Fonseca. Para mais detalhes sobre nossa equipe, acompanhe as mídias sociais do INCT Caleidoscópio.